Olá, irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sérgio de Oliveira, estamos aqui mais uma vez nesta noite para a nossa leitura da palavra, para refletirmos na palavra do Senhor e fazermos o nosso período de oração para alimentar, sustentar e fortalecer a nossa alma. Que é sempre bom estar com os irmãos neste período de oração, na leitura da palavra, onde podemos participar da palavra e do alimento vivo de Deus, que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela tem nos ensinado muito, ela tem nos direcionado, nos fortalecido. Nós temos recebido pedidos de oração. Essa semana nós temos falado sobre libertação, sobre cativeiro, sobre deserto, e vamos continuar falando sobre o deserto. Hoje nós vamos dar 4 exemplos de desertos. 2 exemplos, o Espírito Santo levando ao deserto, e 2 exemplos, o homem conduzindo ao deserto. O homem conduzindo ao deserto é uma consequência. O Espírito Santo conduzindo ao deserto é outra consequência. Aí nós vamos ver a diferença da condução do homem ao deserto e do Espírito Santo ao deserto. Nós vamos abrir a palavra, eu convido os irmãos a abrir a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, versículo 26. No versículo 26, a palavra do Senhor nos fala assim: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Irmãos, por isso que nós sempre temos trago a palavra, temos lido a palavra é essencial para nos sustentar, para nos alimentar nossa alma, para nos ensinar, para nos corrigir. A palavra na caminhada do servo, do crente, ela é essencial. É pela palavra que nós alcançamos a salvação, é pela palavra que nós somos alimentados espiritualmente, é pela palavra que a nossa fé e a nossa caminhada de vida, ela é mais consistente, ela é mais firmada na presença do Senhor. Amém? Então nós vamos lá. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre Jesus sendo provado no deserto. O Espírito Santo está lá em Lucas capítulo 4. Jesus é provado no deserto, a tentação. Então, o Espírito Santo, ele conduz Jesus ao deserto, e Jesus ali, ele jejua, ele passa 40 dias e 40 noites de jejum, e quando termina aquele período de 40 dias e 40 noites, a palavra diz que Satanás se aproxima e pede a ele, manda que ele transforme as pedras em pães. E Jesus ali, ele usa a palavra e confronta Satanás.
Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás o tenta por 3 vezes, o leva numa parte mais alta do templo e depois o leva a um alto monte. E depois da 3ª tentação, Satanás se afasta, mas não desiste. O inimigo ele vai nos perseguir e nos tentar em todo o período da nossa caminhada. Mas nós temos que estar ligados no Senhor, vigilante, para nós vencermos todas as tentações. Quando Jesus passou aquele período de tentação, de provação, que ele foi levado no deserto, os anjos do Senhor o serviram. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto, saiba você que depois deste período de provação que você passar, os anjos do Senhor irão te servir. Nós temos o exemplo aqui de Felipe. Felipe, o anjo do Senhor, disse para Felipe: Felipe, desce pela estrada da Banda do Sul, descendo de Jerusalém, que vai para Gaza, que está deserta. E Felipe lhe atendeu imediatamente, e ele foi. E quando ele chega na estrada, ele encontra um eunuco da rainha Candace da Etiópia, que estava vindo da adoração em Jerusalém. E naquele momento ali, daquele caminho, daquele deserto que estava passando o eunuco, Felipe se aproxima e ele estava lendo a palavra do Senhor no livro de Isaías. Felipe ele se aproxima porque o Espírito Santo disse: corre, se aproxima, se achega a ele. E quando o Espírito Santo disse a Felipe, Felipe atendeu. Então, irmãos, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo ao deserto, nós temos o auxílio do Senhor, nós temos o auxílio da presença dos anjos do Senhor que estão nos servindo. Foi o que aconteceu com Jesus no período da tentação, é o que aconteceu com Felipe, que o anjo apareceu para ele, o Espírito Santo estava ali, e o resultado disso é a vitória daquilo que o Espírito Santo nos levou para fazer. Jesus ele foi vitorioso no período da tentação. Felipe ele foi vitorioso na missão que ele foi fazer naquele deserto, naquele caminho. O eunuco se converteu, o eunuco foi batizado e mais uma alma foi agregada para o reino de Deus. Então nós vamos aqui 2 exemplos com um final, com uma conclusão de bênção na vida daqueles que foram enviados, levados pelo Espírito Santo ao deserto. Nós vemos esse resultado positivo para glória e honra do nome do Senhor. Agora nós veremos 2 exemplos de pessoas que foram levadas pelo homem ao deserto. Nós vemos um exemplo de Agar lá em Gênesis 21:14. Gênesis capítulo 21:14. Quando Agar ela já não estava se dando bem mais com Sara, havia um atrito entre as duas. Sara pede para Abraão despedir Agar, mandar Agar embora, e Abraão atende porque Deus falou com Abraão. Ouve a voz de Sara, Abraão. Atende, despede a Agar, porque dela eu farei do teu filho Ismael, que é filho de Agar, farei também um grande povo, uma grande nação. Então Abraão coloca ali um odre de vinho sobre os ombros de Agar e sobre os ombros de Ismael, e dá-lhe pão e despede a eles naquele deserto. E a palavra diz assim que Agar saiu andando errante naquele deserto, e depois que acabou a água, ela colocou o rapaz, o menino, debaixo de uma das árvores que estava ali, e se afastou uma medida de um tiro de arco e começou a chorar para não ver o menino morrer. E a palavra diz que Deus ouviu a voz do menino. Irmãos, quando nós somos enviados pelo homem ao deserto ou conduzidos pelo homem ao deserto,
nós vamos passar uma aflição. Agar, ela passou uma aflição. Quando todos os recursos se esgotou, Agar começou a chorar, pensando que era o fim. Mas a misericórdia de Deus, ela socorreu a Agar naquela hora, porque havia uma promessa sobre a vida do menino, mas ela passou uma aflição. Então eu quero dizer para você, se o homem, o seu eu, te levar para um deserto diante de uma situação, uma decisão que você tomar no teu eu, na tua autoridade humana, ou até mesmo por uma situação que você se envolveu com alguma pessoa não direcionada pelo Senhor e te conduziu a esse deserto, a esse local de prova, saiba que você vai passar uma aflição. Mas ainda há recurso, porque o Senhor, Ele olha com um olhar de misericórdia para conosco. Então Deus ainda está olhando para você, mesmo que você foi conduzido pelo homem, pela sua autoridade humana, por uma situação que você se envolveu e não pediu a orientação do Senhor, mas o teu eu e a decisão e a aliança que você fez te conduziu a esse deserto, e você está passando por essa prova e acha que vai ser o fim. Recorre ao Senhor, pede ao Senhor misericórdia, e Ele poderá te socorrer, como Ele socorreu a Agar. Outro exemplo nós vemos lá no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 30, versículo 11, quando Davi ele se aliou aos filisteus e deixou a Ziclag, a sua aldeia, sem guarnição. Os amalequitas vieram, deram sobre a aldeia de Davi, queimaram a fogo, levaram as mulheres, as crianças, os animais, tudo cativos. E quando Davi ele volta para a sua aldeia com os seus valentes, a cidade está queimada a fogo, a aldeia está queimada a fogo. Davi consulta o Senhor e sai em perseguição aos amalequitas. E quando ele chega no campo, no deserto, ele encontra um homem ali desfalecido, 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E quando Davi se aproxima e se achega a ele, alimenta ele com água, com passas, com pão, com uva, então aquele homem recobra as forças e Davi questiona: quem és tu? E de onde tu veio? E ele diz: eu sou um homem egípcio, sou um servo egípcio e o meu senhor é um amalequita. Eu sou servo do amalequita e eu e o meu bando demos sobre a cidade de Ziclag e outras cidades, queimamos a fogo, mas há 3 dias eu adoeci e o meu senhor me deixou neste deserto. Irmãos, os amalequitas, enquanto aquele homem estava servindo, ele estava caminhando, mas quando aquele homem ele adoeceu naquele deserto, foi um momento de aflição dele, de provação, ele foi abandonado ali para morrer. O homem, quando conduz o homem ao deserto, ele vai passar por uma aflição, ele vai passar por um período de prova e quase vai chegar ao fim. Mas assim como Agar, Davi ali representando o Senhor, chegou aquele homem e encontrou ele naquele deserto desfalecido, há 3 dias sem comer e sem beber, enfermo, e o encontro com Davi restaurou a saúde dele, voltou as esperanças e ele pôde viver, e conduziu a Davi até aos amalequitas, onde Davi pôde resgatar todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais e trazer de volta. Irmãos, o deserto, quando é conduzido pelo homem, se você é conduzido pelo homem ao deserto, haverá uma aflição. Mas busca o Senhor. E se você for conduzido pelo Espírito Santo, saiba que você está indo para uma missão. E o Espírito Santo estará com você, os anjos do Senhor estará te servindo. A provação que seja, será por um momento, mas a vitória virá.
e você saiba que não está sozinho. Direcionado pelo Espírito Santo e pela vontade de Deus. Eu quero orar por você, principalmente que está neste deserto, conduzido pelo homem, pelo eu, o seu eu, uma aliança que você fez, uma decisão que você tomou e que não foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Quero orar por você também que está nesse deserto, direcionado pelo Espírito Santo. Vamos orar para que Deus possa continuar nos fortalecendo para esta caminhada na presença do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, Senhor, pedindo a tua bênção, a tua graça, o teu mover sobre as nossas vidas, sobre a vida dos teus servos, meu Deus, que estão passando por este deserto. Meu Deus, muitos, Senhor, até direcionado pelas suas próprias decisões às vezes que o levou, Senhor, a este deserto, aonde muitos já estão passando, Senhor, pelo vale e estão, Senhor, já desanimados, achando que acabou tudo, Senhor, todos os recursos se esgotaram. Meu Deus, mas nós pedimos ao Senhor a tua misericórdia, porque a tua misericórdia, Pai, é a causa de nós não sermos consumidos. Visita, abençoa, guarda, livra, Senhor, e restaura os teus filhos, como Davi restaurou a saúde daquele homem que estava naquele deserto, como Agar recebeu o recurso, Senhor, do Senhor. Meu Deus, abençoa esses que têm estado neste deserto, Senhor, por um descuido, por uma falta de vigilância. Meu Deus, mas usa de misericórdia e abençoa os teus filhos. E nós oramos também por aqueles, Pai, que o Senhor os conduziu. Oramos para que o Senhor continue fortalecendo, direcionando. Meu Deus, em nenhum momento, Senhor, por qualquer motivo, provação, tentação, eles possam, Senhor, deixar de vigiar. Meu Deus, mas abençoa teus filhos, toma em tuas mãos, guarda, livra, Senhor, e repreende todo mal, toda dificuldade. Senhor, guarda nossas vidas, guarda o teu povo, guarda, Senhor, as famílias, livra, Senhor, desses desertos, mas conduz, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, a nossa nação, Senhor, a nossa família, os nossos negócios, as nossas saúde. Meu Deus, em nome de Jesus, assim abençoa, opera de forma maravilhosa, manifesta o teu poder, a tua graça, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor pela tua presença aqui conosco até esse momento. Quero dizer que foi muito bom estar contigo. Quero te fazer um convite, se você não é registrado neste canal, a sua presença é muito importante para conosco. Clica aí embaixo em inscrever-se, se inscreva neste canal, clica no sininho, clica na opção todas quando aparecer e você será informado de todas as atividades feitas neste canal, neste grupo. Estará interagindo também nos comentários, coloca nos comentários aquilo que você está vivendo, se você está passando um deserto, se foi enviado pelo homem, se foi conduzido pelo Espírito Santo, mas de tudo que Deus vai te abençoar. Amém? Eu espero você no próximo período de palavra e oração na presença do Senhor. A paz do Senhor, que Deus te abençoe e te dê uma boa noite de sono em nome de Jesus.